Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Alves, você está aqui no nosso canal na Anatofísio. Convido também você para conhecer o nosso Instagram e também gostaria de pedir você aí para se inscrever aqui no canal, porque dessa forma você me ajuda bastante. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem gerado um pouco de polêmica na internet, que é a questão sobre qual que é o profissional da saúde que é responsável por realizar a intubação do paciente. Eu não vou adentrar no porquê que esse assunto surgiu na internet e tudo mais. Tô aqui mais para falar uma questão de educação e saúde, da gente realmente saber um pouco sobre isso, que às vezes a gente procura informações na internet que não são informações verdadeiras, ou a gente realmente não sabe onde encontrar essas informações de uma forma mais correta. Então, aqui realmente a gente vai falar sobre a questão da saúde em si, sobre o que está por trás desse processo. Então, bora para nossa vinheta, que já já a gente vai entender um pouco melhor sobre esse assunto. Então, a pergunta, a dúvida que tem gerado aí é a seguinte: quem é o responsável por entubar o paciente no hospital? É o fisioterapeuta? É o enfermeiro? É o médico? Eu diria, se fosse falar assim de uma forma bem leiga para a gente entender mesmo, que a gente precisa entender que a intubação ela é um processo, né? É como se a gente tivesse um processo que acontece antes um pouco de organizar o que vai ser necessário e tudo, e eu creio que aí talvez a enfermagem entre bastante em relação a esse preparo, e além disso a enfermagem vai ter outras atuações, mas que não vai ser competente a mim explicar melhor sobre isso. Só que o que acontece? A fisioterapia também vai ter um processo importante, a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. O que a gente precisa de entender? Que o processo de intubação em si, do tubo, e foi uma das coisas que a gente escutou muito durante a pandemia sobre essa questão de intubação e tudo mais, é uma coisa que é responsável pelo profissional da medicina, pelo médico. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa, que a gente trabalha com a equipe multidisciplinar. Quando eu falo assim, trabalhar com equipe multidisciplinar, é mais de uma profissão que está envolvida, e são profissões independentes, ou seja, são profissões que elas não são subordinadas à outra. E aí entra a fisioterapia e enfermagem, vou trazer hoje como exemplo, que essas são profissões independentes que elas participam de todo esse processo. A enfermagem eu não vou conseguir listar tão detalhadamente sobre o que ela faz, mas eu gostaria hoje de falar fisioterapia, porque é um curso que eu faço, então eu gostaria de trazer essa informação para você. O que eu preciso entender? A fisioterapia, ela tá dentro desse processo da intubação, como a enfermagem também tá, e após, né, esse paciente ser intubado e tudo mais, o fisioterapeuta vai ter duas funções ali primordiais, que é insuflar o cuff e também realizar a ausculta pulmonar para ver como está sendo realizada a ventilação desse paciente. Então ele vai realizar a ausculta pulmonar e vai ver, né? Ou tipo, tá ok, pera, não tá ok. E aí ele vai fazer seus procedimentos fisioterapêuticos que sejam necessários. Na pandemia, a gente estava muito falar sobre a questão do respirador, né? Quem que era o profissional que mexia com esse respirador? É o fisioterapeuta. O fisioterapeuta estava ali para entender sobre esses parâmetros ventilatórios e para dar o suporte a esse paciente. O que acontece? A gente tem uma resolução 501 de 2018 que ela fala o seguinte pra gente: reconhecer a atuação do fisioterapeuta na assistência à saúde nas unidades de emergência e urgência, sendo necessário e preconizado que tais profissionais sejam capacitados em suporte básico de vida e especialmente em suporte avançado de vida cardiovascular em adultos. Ou seja, o fisioterapeuta trabalha na unidade de terapia intensiva, que a gente fala comumente como UTI. Só que é preciso a gente entender que existem atribuições que são específicas do serviço da fisioterapia, como vocês podem ver aqui na tela. Então, o fisioterapeuta ele vai ter a sua função específica de trabalhar com aquilo, ou seja, são atividades que ele realiza dentro da UTI que é notoriamente do fisioterapeuta. Isso não pode ser realizado por outro profissional. Só que, além disso, é preciso a gente entender também, que eu vou trazer outro quadro para vocês, que existe aquelas que vão ser compartilhadas com os médicos, ou seja, são atuações ali dentro da unidade de terapia intensiva que cabe tanto ao fisioterapeuta quanto ao médico. E além disso, é claro que vai ter também, né, que vai ser compartilhado com os outros profissionais, que é, na verdade, essa aqui. Então, vai ser compartilhado aos enfermeiros e os médicos, enquanto outras vai ser compartilhado somente aos médicos. Ou seja, de uma forma geral, cada profissão vai ter sua importância dentro da unidade de terapia intensiva. Eu até resolvi falar isso hoje sobre a fisioterapia e tudo, porque no meio, né, do caos que virou,
na internet e tudo mais, acabou que muitas pessoas, tipo, meio que deslegitimaram o que a fisioterapia faz. E a fisioterapia é muito importante, a gente precisa de entender isso. A fisioterapia foi uma das profissões que mais cresceram durante a pandemia, foi uma das profissões responsáveis por realmente salvar as vidas, que eram aquelas profissões que estavam ali, tipo, lutando o máximo, fazendo controle ventilatório desses pacientes e tudo mais. Então, é preciso a gente entender sobre a importância da fisioterapia e, principalmente, a gente ter em mente: a fisioterapia ela é independente, ela não depende de outra profissão e ela não é subordinada a outra profissão. Né? Não existe uma hierarquização entre essas três profissões de uma profissão querer ser subordinada a outra. Não existe isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, a gente pode ir conversando. Eu deixei esses 3 quadrinhos aí para você pausar, querer entender um pouco melhor. Eu vou deixar também um link aqui nos comentários que explica um pouco melhor sobre isso. E bora para os recados finais. Então, se você gostou do vídeo, ficou até aqui no fim, quiser contribuir com o canal... quiser contribuir com o canal, aqui tem o Pix do canal, tem o Valeu Demais, que é que você contribui pelo YouTube. Se você não puder contribuir dessa forma, curte, compartilha, chame um amigo para conhecer o canal, que também já é uma ajuda muito boa. Eu espero que você tenha gostado e eu te espero nos nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!